Olá, eu sou a Paloca e hoje estou aqui finalmente para vos falar dos filmes e das séries que eu vi no mês de agosto de 2024. Já lá vai quase o mês de setembro todo e só agora é que vim gravar porque a minha vida ainda está assim em modo caos. Estou no início do ano letivo, horários, escolas, isto é um caos, o meu horário este ano é uma grande porcaria. Tenho que andar sempre de um lado para o outro, sempre dentro do carro, e então estou um bocadinho cansada, a minha vida ainda está um bocado caótica, isto até entrar bem no ritmo e começar a tentar fixar nomes, sim, de alunos, sim, porque eu estou péssima para nomes, portanto imaginem, eu não faço ideia quantos alunos tenho, 300 e tal alunos, não sei, tenho 24 horas letivas, 12 em cada escola, portanto tenho 2 escolas, há dias em que ando para cá e para lá. Portanto, isto ainda está assim um grande caos na minha vida e por isso só hoje é que consegui vir gravar os filmes e séries. Ainda tenho as leituras do mês de agosto para gravar, porque quero encerrar isto já aqui no mês de setembro, porque a minha memória está péssima e há coisas que eu já não me lembro muito bem. Vamos ver como é que isto corre, mas sem mais demoras vou-vos então contar aquilo que eu vi no mês de agosto. Comecei o mês de agosto com um documentário 500 dias de Escobar, acho que é assim que se chama, vi na Netflix, e este documentário, como o próprio nome indica, fala de 500 dias da vida de Pablo Escobar, dias esses que foram passados em liberdade depois dele ter fugido da prisão e até ser capturado e morto. Pronto, foi exatamente isso que aconteceu, isto não é nenhum spoiler, toda a gente sabe o que é que aconteceu ao Pablo Escobar. Portanto, o Pablo Escobar estava preso, conseguiu fugir da prisão e depois temos aqui 500 dias de fuga, 500 dias em que as autoridades andaram em cima de Pablo Escobar e agora, naquela altura quando vi isto não tinha assim muito sentido, mas agora com a fuga que houve da cadeia de vales judeus, se calhar também, espero que não passem 500 dias até apanharem aqueles criminosos que estavam presos, espero bem que não passem 500 dias e que os consigam apanhar. Neste caso foram 500 dias de investigação, 500 dias atrás de Pablo Escobar para tentar perceber onde é que ele estava e depois sim, quando foi finalmente encontrado, tentaram capturá-lo, não foi possível e tiveram que o eliminar. Pablo Escobar foi morto em cima de um telhado, já não sei bem de um bairro, já não sei bem se de Bogotá, mas ele estava no telhado e há assim aquelas imagens, também isto depois apareceu recriado na série Narcos, que eu também vi. Por isso foi um documentário interessante, não é que me tenha trazido assim muitas informações novas, mas foi interessante, gostei de ver e foi com este documentário que comecei o mês de agosto. Mais outro documentário, o documentário da Simone Biles. Na altura só tinham saído 2 episódios, acho que ainda não saíram os restantes, acho que não, que saem agora no outono, mas acho que ainda não saíram. Eu vi o primeiro episódio na viagem que fiz de Lisboa para Zurique e vi o segundo episódio na viagem que fiz de Munique para Lisboa, porque durante as férias não consegui ver nada. Gostei muito do documentário, eu gostava muito da Simone Biles e fiquei muito triste quando a Simone Biles se retirou nos Jogos Olímpicos de Tóquio e acompanhei os Jogos Olímpicos de Paris e acompanhei a performance da Simone Biles que voltou em alta. E então gostei muito de ver esta parte da Simone Biles mais fragilizada, da parte de saúde mental, que acho que é muito importante a ver estes documentários e nós percebermos que um atleta de alta competição também sofre muito de problemas de saúde mental, especialmente quando vê que os seus resultados não são aqueles que ele esperava, que ele ambicionava. Simone Biles é assim aquele grande nome agora da ginástica e por isso acredito que tenha sido muito complicado competir nos Jogos Olímpicos sem público, em plena pandemia, e que isso a afetou muito, que ela não conseguia, ela depois fala nisso, ela não conseguia na cabeça visualizar aquilo que tinha que fazer, os saltos, por exemplo, que tinha que fazer, e aquilo na cabeça dela não funcionava, o equilíbrio não estava a funcionar a 100%, portanto a coisa não saía como ela queria, e para ter uns resultados que não eram aqueles que ela queria, ela acabou por desistir, acabou por sair. E eu na altura pensei que ela já não regressasse, mas não regressou, regressou com a força toda, regressou aquela Simone Biles que nós já conhecíamos de antes e por isso foi interessante também ver isto na altura dos Jogos Olímpicos. Estou à espera agora dos próximos episódios que provavelmente irão falar sobre estes Jogos Olímpicos de Paris, penso eu, por isso é que ainda não saíram estes 2 episódios, porque os outros 2 estavam ali naquela fase dos outros Jogos Olímpicos, depois o que é que aconteceu entretanto, que a vida dela também mudou, que ela casou, portanto estas mudanças também na vida dela.
tentarmos perceber também um bocadinho da vida familiar da Simone Biles, dos pais, de quem são os pais. Eu sabia que ela tinha tido uma vida complicada, agora também a mãe biológica agora quer contacto com a filha, portanto depois agora dos Jogos Olímpicos de Paris, portanto mais falou ainda da Simone Biles, e por isso estou muito expectante para ver os acho que são 2 episódios que faltam deste documentário, e por isso gostei muito, apesar de ter sido complicado ver isto em plena viagem, mas gostei muito de ver estes 2 episódios do documentário da Simone Biles. Depois vi outro documentário, desta vez acho que foi um documentário que passou na RTP2, Les Mystères Lucie. Temos aqui um documentário de espionagem, um documentário da Segunda Guerra Mundial e de espiões na Suíça. A Suíça já sabemos que não participou na Segunda Guerra Mundial, e então houve pessoas que fugiram para a Suíça e que depois montaram aqui uma rede de espionagem. Agora é que se está a saber um bocadinho mais sobre aquilo que aconteceu na Suíça, sobre esta rede de espionagem da Suíça, e tocou-me um bocado este documentário porque eu tinha vindo da Suíça, de uma parte da Suíça, e tinha visitado Lucerna, e passa-se aqui uma parte da ação desta espionagem, desta rede de espionagem, passa-se exatamente em Lucerna, e por isso eu estava muito curiosa também para ver este documentário. Gostei de ficar a conhecer um bocadinho mais desta espionagem da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que tudo aquilo que está relacionado com a Segunda Guerra Mundial, tirando o Pacífico, já disse isto 30 mil vezes, mas pronto, o Pacífico é aquele que menos me diz, mas tudo aquilo que é na Europa e está relacionado com a Segunda Guerra Mundial diz-me muito, então eu estava muito curiosa também para ver como é que esta rede de espiões funcionava a partir da Suíça, e também com ligações aqui à Rússia ou à União Soviética, neste caso à União Soviética. Portanto, foi interessante acompanhar este documentário, ver como é que esta rede de espionagem funcionava, ficar a conhecer um bocadinho mais da Segunda Guerra Mundial e de tudo aquilo que aconteceu, porque havia imensas coisas a acontecer ao mesmo tempo na Segunda Guerra Mundial, e nem tudo são mortos, tiros, carros de combate, bombardeiros. Portanto, também há assim esta parte da história menos conhecida. Também estamos a falar de serviços secretos, estamos a falar de espionagem, portanto é uma parte da Segunda Guerra Mundial menos conhecida, por isso estava muito curiosa, gostei muito de ver este documentário, e já acrescentei aqui mais um pedacinho aqui à história da Segunda Guerra Mundial, e isso deixa-me sempre muito, muito, muito feliz. Portanto, foi muito bom ter descoberto que este documentário ia passar na RTP2, eu acho que o pus a gravar, já não me lembro se pus a gravar, se vi para trás, aqueles 7 dias para trás, já não sei como é que foi, isto a minha cabeça está péssima, a memória está péssima, já sabem, já vos disse isto várias vezes, e ainda por cima já passaram tantos dias desde que eu vi o documentário, e sim, gostei muito de ver este documentário de espionagem da Segunda Guerra Mundial. Outro documentário na Netflix, American Murder, Laci Peterson. Temos aqui a história de uma rapariga que estava grávida e que um dia desaparece, não regressa à casa, desaparece, entretanto o marido dá o alerta que ela não regressou a casa, que estava grávida de 8 meses, e temos por aqui uma investigação. Não vos vou comentar muito mais sobre o caso. Lembra-me muito a história em Portugal também da Mónica Silva, que estava grávida e que desapareceu. Há por aqui algumas nuances que podem ser parecidas, outras se calhar não tanto. Não vou adiantar muito sobre este documentário, porque senão vou estar aqui a dar spoilers. Eu não sabia nada sobre esta história, não sabia mesmo nada. Sabia que era a história de uma mulher que tinha desaparecido, mas não sabia nada desta história. Fiquei a saber depois, pronto, isto já não é propriamente spoiler, porque é dar-vos aqui um bocadinho da história. Portanto, ela estava grávida de 8 meses quando desaparece. Eu acho que ela desapareceu no dia de Natal. Portanto, depois temos aqui toda esta investigação à volta desta Laci Peterson. Temos aqui esta investigação toda à volta das circunstâncias do seu desaparecimento. Já sabemos que normalmente quando há casos deste género, que a família é sempre aquela que é investigada em primeiro lugar, família e amigos, mas normalmente estes casos estão muito relacionados com pessoas da família, e mais não vou adiantar. Gostei muito de ficar a conhecer esta história. Gosto sempre de ficar a conhecer estes documentários de true crime, especialmente estes true crime americanos, que são sempre muito macabros, muito negros. Há sempre aqui muita maldade por trás, há sempre aqui mentes muito perversas, e por isso gosto muito de ver este tipo de documentários, e fiquei chocada, como fico sempre quando vejo estes documentários. Tento sempre entrar na mente humana e tentar perceber as motivações para determinados crimes, mas nunca consigo lá chegar. Era uma área que me interessava muito se eu tivesse estudado psicologia ou psiquiatria, estudar mesmo a mente humana e dos psicopatas e destas mentes muito retorcidas, interessa-me mesmo muito, e por isso gostei muito de ver este documentário e de ficar a conhecer a história desta Laci Peterson.
e o que é que eu vos posso dizer mais? Não vos posso dizer mais, não vos quero spoiler mais nada. Foi muito interessante, gostei muito de ficar a conhecer esta história, estou sempre desejosa de conhecer mais histórias destas de true crime, e agora tenho por aí também uma série assim relacionada também com mentes retorcidas para ver, mas depois disso falarei quando falar dos filmes e séries do mês de setembro. Depois vi um filme, acho que está na Netflix, Munich. Porquê? Deve ser para aí a terceira vez que eu vejo o filme. O filme fala dos atentados nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, atentados contra os israelitas, os desportistas israelitas que depois foram mortos, isto também não é nenhum spoiler, foram mortos pela organização Setembro Negro. E quando vim de Munique, a primeira vez que vi o filme foi quando vim de Munique em 2008. E agora vim de Munique outra vez e tive outra vez necessidade, entretanto pelo meio já tinha visto o filme outra vez. Entretanto, quando vim de Munique tive outra vez necessidade de ver o filme. É sempre um filme que mexe comigo. Desta vez não fui ao Estádio Olímpico, da outra vez sim fui ao Estádio Olímpico, mas é sempre uma história que mexe comigo. É verdade que agora tenho uma posição um bocadinho contrária em relação a Israel por causa daquilo que se passa na faixa de Gaza, mas aquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972 é condenável. Aquilo que depois se passou, aquela ira de Deus, Wrath of God, acho que era assim que se chamava a operação dos israelitas, para ir atrás das pessoas do Setembro Negro e começar a eliminar estes membros do Setembro Negro, também pode ser muito discutível. Foi a primeira-ministra, Golda Meir, que decidiu fazer esta operação, que convidou por aqui pessoas da Mossad para participarem nesta operação muito secreta. E é sempre um filme que mexe comigo, é sempre uma história que mexe comigo. Tenho muita vontade de ler o livro que deu origem ao filme, porque pode ter alguns pormenores que se calhar o filme não tem. Lembro-me há uns anos de já ter visto também um documentário sobre isto, porque tenho sempre muito interesse com esta parte da história, com aquilo que se passa no Médio Oriente, com estes conflitos geopolíticos que há naquela zona, entre Israel e os países que ali estão à volta. Tenho sempre muita curiosidade. Agora sigo tudo aquilo que se está a passar com uma perspectiva um bocadinho diferente, e se às vezes penso que Israel está de um lado, agora vejo Israel do outro. Não quero estar aqui com muitas coisas políticas e a falar muito de política e da minha opinião, mas é assim que eu sinto. Não acho que o passado foi muito importante, se calhar, para chegarmos a esta fase. E o que é que eu vos posso dizer que não seja assim uma grande opinião política neste momento? Eu compreendo tudo aquilo que se passou por causa da criação do Estado de Israel. Vejo muitas injustiças nesta criação deste Estado, vejo também que o povo judeu foi muito perseguido, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Consigo ver isso tudo, não apago o passado e não apago aquilo que aconteceu, e percebo que a criação do Estado de Israel tenha acontecido quando aconteceu por causa daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, especialmente por causa do Holocausto, mas agora também vejo uma espécie de genocídio, de Holocausto em relação aos palestinianos que vivem na faixa de Gaza. Há também por aqui também outros combates no norte de Israel. Portanto, isto está por aqui um grande caos naquela zona, um caos que já vem de trás, que já vem de muito tempo, portanto já vem do tempo da Bíblia, já vem dessa altura de pensarmos, será que é Palestina, será que já era Israel, qual é o povo que tem direito a viver naquela terra. Portanto, isto é muito complicado. E voltando atrás, a história de Munique também tem estas implicações. Aquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos não aconteceu por acaso, e por isso é um filme sempre que gosto de ver, é uma história que gosto de rever. Quero muito ler o livro, mas agora estou sempre assim um bocadinho com um bocadinho dos dois lados, um bocadinho consigo ver a perspectiva de um lado e a perspectiva do outro, não consigo tomar propriamente partido nem de uns nem de outros, e consigo ver tudo aquilo que uns fazem de mal. E quando, por exemplo, atacaram os desportistas nos Jogos Olímpicos, foi condenável. Israel atacar a faixa de Gaza também é condenável. Portanto, eu consigo estar dos dois lados, consigo ver as duas perspectivas e consigo tomar posição daqueles que acho que devem, como é que eu hei de explicar isto, que devem ser aqueles que devem vencer estes conflitos,
ou nem sequer devia haver conflitos, mas havendo conflitos eu consigo tomar partido de um lado ou do outro, e não me vou alongar mais sobre isto, porque já estou aqui a falar imenso e não estou a falar nada do filme Munique, e por isso gostei muito de rever o filme Munique, gostei muito de voltar a esta história dos Jogos Olímpicos de 1972, e tenho muita pena que aquela zona não tenha paz, tenho muita pena que continue a haver conflitos entre os países do Médio Oriente, e espero que algum dia haja paz e que algum dia se resolva, apesar de acreditar que é muito difícil que algum dia haja paz naquela zona, e não me vou alongar mais sobre este assunto. Depois vi a série The Tattooist of Auschwitz. Estava muito curiosa com a série, porque li o livro, já não sei, há uma data de anos que li o Tatuador de Auschwitz, quando eu ainda lia muitos livros de ficção, ficção, não ficção. Aqui é uma mistura de ficção e não ficção sobre Auschwitz. Porquê que eu digo ficção e não ficção? Porque temos aqui as memórias de um tatuador que tatuava em Auschwitz os números nos braços, mas a história tem por aqui, já quando eu li o livro, eu gostei de ler o livro, mas já quando li o livro senti que há ali coisas muito fantasiadas e coisas que não são propriamente reais, e isso pode ter a ver com a memória de quem lá esteve. Acredito que passado muitos anos, portanto, quando este protagonista masculino, este tatuador de Auschwitz, contou a sua história, que nós na série também vemos essa parte, ele a contar a sua história à pessoa que escreveu o livro, não me perguntei nomes, acho que era o Lally e a Heather Morris, acho, mas pronto. Quando o protagonista contou a sua história, nós vemos que ele tem ali problemas de memória, que há coisas que ele já não se lembra muito bem, e acredito que isso tenha passado para o livro e que as suas memórias não sejam 100% fiáveis, portanto, logo no livro eu achei isso. Na série nós também achamos que há ali coisas que são demasiado irreais. Portanto, houve ali aquela história de amor, eles casaram, depois quando saíram os dois de Auschwitz, conseguiram escapar os dois, conseguiram casar, conseguiram criar uma vida, essa parte é real. Agora, aquilo que aconteceu dentro de Auschwitz, eu tenho sempre que pôr ali um pé atrás e tenho sempre que pensar que aquilo não foi assim tão cor-de-rosa como aparece no livro, tão cor-de-rosa como aparece na série, que há por ali uns encontros que provavelmente não aconteceram ou não aconteceram daquela forma. Não é que eu não tenha gostado de ver a série, mas acredito que há muitas coisas que não são reais e que aquilo não foi exatamente assim, que ele não se passou exatamente assim, mas também acredito que a memória nos pode atraiçoar e que uma pessoa já com 80 e tal anos ou 90 e tal que tenha muitas dificuldades em se lembrar de alguns momentos daqueles que passou em Auschwitz, foi uma experiência, de certeza foi uma experiência muito traumática, e que também essa parte de ser uma experiência traumática também faz com que algumas das memórias se apaguem. Isso é um dos mecanismos que nós temos, não é agora aqui a parte da psicologia barata, isso é um dos mecanismos que nós temos, que é quando algo é muito traumático, às vezes nós apagamos essas memórias. Há memórias também que são implantadas, que nós não vivemos, mas que pensamos que vivemos, e que as revivemos como se as tivéssemos vivido, e por isso acredito que haja por aqui muita coisa que não é real, muito daquilo que se passou, tanto na série como no livro, não foi exatamente assim, mas sim, gostei de ver esta recriação do campo de concentração de Auschwitz, de como era, dos prisioneiros que lá estavam, homens, mulheres, depois a parte dos ciganos, também acredito que não tenha sido exatamente assim, mas gostei de ver, sim, estava muito curiosa para ver como era a adaptação do livro, e como tinha lido o livro, sim, estava muito curiosa, gostei de ver, mas continuo com a minha opinião, que depois ao longo do tempo, depois de ter lido o livro e ao longo dos anos, fui lendo muitos livros de não ficção e fui mudando muito a opinião que tinha quando li o livro pela primeira vez, e cada vez acho mais irreal tudo aquilo que se passou ali, e gostei de ver, mas acho que aquilo não se passou exatamente daquela forma, e aquilo são memórias adulteradas, memórias que já não são as memórias que ele exatamente viveu naquela época. A mulher, entretanto, já tinha falecido, portanto são as suas memórias, é a sua verdade, é a sua história, e temos que respeitar a história de um sobrevivente de Auschwitz, mas acredito, e também se calhar a escritora quando escreveu o livro, também se calhar acabou por alterar ali algumas coisitas, se calhar também para o livro vender mais, não sei, isto sou eu que digo, mas pode ter sido o caso, e por isso gostei de ver, mas sei perfeitamente que a história real não foi assim tão cor-de-rosa como aquela história que nos é contada na série O Tatuador de Auschwitz. Depois vi na Amazon Prime Video um filme, One Life, Uma Vida Singular, com Anthony Hopkins. Temos aqui a história de um britânico que salvou crianças da Checoslováquia, crianças essas que eram judias, e que, se não tivessem sido salvas por este britânico, teriam acabado nos campos de concentração e provavelmente muitas delas teriam morrido.
Então temos aqui uma espécie de um Schindler, menos conhecido, mas que salvou imensas crianças e que ele próprio se sentia mal por não ter salvado mais, por não ter conseguido salvar mais, porque as crianças iam de comboio e depois chegou uma fase em que os comboios já não conseguiram partir da Checoslováquia, já não conseguiram levar aquelas crianças, já não as conseguiram salvar. Foi uma tarefa muito complicada, porque para salvarem as crianças tinham que arranjar famílias de acolhimento no Reino Unido, nem sempre era fácil, as crianças depois também não se adaptavam às vezes muito bem, não falavam inglês, e foi preciso montar aqui uma rede com várias pessoas que ajudavam no transporte destas crianças, e eu gostei muito da história, fiquei muito comovida, e fiquei especialmente comovida depois, porque a história depois entretanto foi conhecida, e isto é baseado numa história verídica, como já perceberam, e entretanto ele depois conhece, em programas de televisão, conhece crianças que ele salvou. E é muito emocionante ver os agradecimentos que lhe fazem, de dizer: eu consegui ser salva, consegui não morrer num campo de concentração, consegui ter aqui uma vida no Reino Unido, porque você me ajudou, porque me trouxe para cá, porque conseguiu que eu viesse naqueles comboios que vieram para o Reino Unido, e isso de certeza que enche o coração de qualquer pessoa. Apesar dele achar que podia ter salvo mais crianças, apesar dele achar que podia ter feito mais, mas aquilo que ele fez não tem preço. E aquilo que ele fez foi salvar a vida. Eu já não faço ideia quantas crianças foram, mas foram muitas. E depois ver como estas crianças reconheceram o valor deste homem e reconheceram que a sua vida foi salva porque este homem esteve ali e lutou com tudo aquilo que ele podia para as poder levar para o Reino Unido, como é que ele organizou esta rede de pessoas no Reino Unido, na Checoslováquia, como é que as conseguiu transportar até o Reino Unido. Portanto, isto é tudo, foi uma história muito marcante. Eu estava muito curiosa para ver este filme. Mais um filme de Segunda Guerra Mundial, relacionado com a Segunda Guerra Mundial, mais uma parte da história que eu não conhecia, mais uma personagem tão importante como Oscar Schindler que eu não conhecia e que fiquei a conhecer, e por isso eu adorei ver este filme. E para terminar, vi uma série, A Gentleman in Moscow, baseada no livro com o mesmo nome, que eu também já li há uma data de anos, já não sei há quanto tempo li o livro. Quando li o livro, gostei muito da história, não adorei, mas gostei da história. Temos por aqui uma história passada em Moscou, passada depois da Revolução Russa, e temos por aqui um prisioneiro, mas um prisioneiro diferente. Ele não vai para um gulag ou para um campo de concentração, ele fica prisioneiro num hotel de luxo na cidade de Moscou. Portanto, ele não pode sair do hotel, está ali no hotel. É verdade que já não tem o seu quarto luxuoso, fica ali com um quartinho ali nos forros, mas temos aqui a história dele e aquilo que ele vai fazendo ao longo do tempo dentro do hotel. Eu na altura gostei do livro, não adorei, mas dei-lhe 4 estrelas, gostei do livro, gostei da história. Houve aqui algumas coisinhas que não me conquistaram tanto, e na série houve aqui uma coisa que não me conquistou nada. Eu quando fui ver informações sobre a série e fui ver se realmente valia a pena ver a série ou não, vi logo aqui uma coisa que não me conquistou. Portanto, estamos na União Soviética, estamos no princípio do século XX, e temos por aqui pessoas de raça negra na série. Há muitas personagens, especialmente, por exemplo, um dos amigos dele era de raça negra, a empregada do hotel era de raça negra, e eu pergunto-me onde é que na União Soviética, naquela época, havia tantas pessoas de raça negra. Não havia. Não havia. Podia haver pessoas da Mongólia e pessoas de outros países ali assim, da zona da União Soviética, do Azerbaijão, Uzbequistão, pronto, esses países todos da União Soviética. Nem todos têm feições iguais àquelas que nós reconhecemos como feições russas, mas pessoas da raça negra, desculpem lá, mas não havia. Então não percebo esta parte agora muito moderna de e tal, não havia, mas nós agora temos que incluir pessoas da raça negra nas séries e nos filmes, e por isso faz todo o sentido ter aqui russos ou soviéticos que são negros. Não faz sentido. Peço desculpa, mas não faz sentido nenhum. Isto é a mesma coisa do que fazer um filme do Malcolm X ou do Martin Luther King, e em vez de ser uma pessoa de raça negra, ser uma pessoa branca. Se calhar também não se acha muita piada, porque é que vamos pôr um branco a fazer um papel de uma pessoa que era de raça negra? Aqui a mesma coisa. Não achei muita piada essa parte. Sou sincera, não achei piada. Não percebo muito bem agora esta história destas cotas. E temos que pôr pessoas asiáticas, temos que pôr pessoas de raça negra, temos que pôr deficientes, temos que pôr não sei o quê, porque senão, coitadinhos, portanto as minorias agora têm que fazer parte de tudo. Não me faz sentido numa série destas, que supostamente era uma série de época, não me faz sentido, peço imensa desculpa, não faz, não gostei dessa parte.
A outra parte da história, sim, gostei, achei muito interessante, gostei muito de ver o protagonista, que agora me escapou o nome, como não, eu e nomes e eu, mas gostei muito de ver o protagonista, gostei muito de ver a outra parte da história, gostei muito de ver a parte do hotel e destas vivências todas dentro do hotel, sim, e de tudo aquilo que há depois aqui à volta. Não vou entrar em grandes pormenores e contar aqui a parte da história. Ele depois, por exemplo, também conhece uma criança quando está lá no hotel, torna-se muito amigo dela, e depois temos por aqui a parte também da história dessa criança. Os anos, entretanto, vão passando, portanto, a criança cresce. Temos por aqui essa parte toda também dessa história. Não me vou alongar muito sobre isso. Agora, sinceramente, gostei da história sim, mas acho que não fez muito sentido, e vi muitos comentários no IMDb a achar exatamente o mesmo. Não faz sentido. Pessoas da raça negra na União Soviética daquela altura, peço desculpa, não faz sentido, não havia, não percebo estas modernices de fazer filmes e séries em que temos que ter um destes, um daqueles, um do outro, porque não sei quê, porque as minorias, não me faz sentido, não achei piada. Essa parte, sinceramente, fez-me muita confusão. Já sabia que ia existir essa parte, mas fez-me muita confusão quando vi. Acho que não tinha nada a ver com a história. Não consigo perceber, sinceramente, não consigo perceber esta adulteração da história, e essa parte fez-me um bocado de confusão. A série em si achei interessante, daquilo que me lembro está muito fiel ao livro, lembro-me já de muito pouco, mas daquilo que me lembro está fiel ao livro, sim. Portanto, estamos na União Soviética, temos um prisioneiro que está num hotel, temos essa parte toda, motivações políticas, sim, portanto ele era contra o regime, portanto motivações políticas, por isso é que ele ali está, e gostei de ver a série sim, mas a parte das pessoas de raça negra, desculpem lá, mas não. E foram estas as séries, os filmes e os documentários que eu vi no mês de agosto de 2024. É verdade que não me lembro já de muita coisa, mas é verdade também que falei, talvez porque já estava com muitas saudades de estar aqui a gravar, apesar da memória continuar péssima, mas estava com muita vontade de estar aqui. Ainda bem que vim gravar este vídeo, que vim falar dos filmes e das séries que vi no mês de agosto de 2024, onde é que isso já vai. Digam-me nos comentários se já viram alguma das coisas que eu vi, se não viram, se têm curiosidade em ver alguma delas, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!